Formado em Direito, devo focar em técnico ou em analista no TRE Unificado? Essa é uma dúvida muito boa que aparece constantemente aqui no meu canal. Eu sou formado em Direito, eu foco no cargo de técnico, foco no cargo de analista, faço as duas provas, faço uma prova, faço a outra, venço um edital, venço os dois. O que eu faço, Matheus? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o cargo de técnico ele é um subconjunto, o edital, do edital de analista. Ou seja, o que quer dizer um subconjunto? Quer dizer que as matérias de analista, elas englobam a matéria de técnico e mais algumas coisas. Então, o que eu faria se fosse você? Inclusive, foi o que eu fiz quando eu estava estudando. Eu começaria estudando para o cargo de técnico, se você nunca estudou. E depois, quando eu tivesse evoluído nas disciplinas no edital, eu focaria no cargo de analista. Por que fazer isso? Por que não focar logo no cargo de analista e aí eu já estou estudando para as duas coisas? Porque caso esse edital venha muito rápido e você não consiga evoluir muito no edital de analista, pelo menos no edital de técnico você vai ter evoluído bastante e vai ter condição de brigar pelo menos por essa prova. Se você tentar pegar o edital de analista primeiro e não focar no edital de técnico, o que pode acontecer é que você não consegue pegar nenhum nem outro. E aí não vale a pena. O que você faz lá na frente depois? Você faz o seguinte: evoluiu nas disciplinas, chegou a pelo menos uns 80% ali das disciplinas do cargo de técnico, o edital não veio ainda. Cara, então dá para eu diminuir um pouco aqui a minha carga horária nas matérias de técnico, porque eu já estou bem adiantado nelas e o meu tempo em cada uma dessas disciplinas, que eu já estudei bastante, ele vale mais, porque no começo eu preciso ter muito tempo ali para evoluir na disciplina, mas depois que eu já tenho material de revisão, depois que eu já estou mais evoluído, eu consigo evoluir muito mais rápido nessas disciplinas que eu já tenho, que eu já estou bem mais lá na frente, e aí eu reduzindo o meu tempo drasticamente nelas, eu incluo as disciplinas que não estão presentes no edital de técnico, que são geralmente o quê? Civil e processo civil, no edital de analista também. Então eu faria isso se fosse você. Reduziria o tempo nas disciplinas base de técnico e incluiria civil e processo civil depois de um tempo. E aí primeiro começaria estudando para técnico. Isso se você achar que vale a pena fazer as duas provas. Por quê? Tem gente que não aguenta fazer as duas provas. Eu tinha muita dificuldade. Quando eu saía da prova de técnico, cara, eu tava de um jeito assim, estafado. Literalmente estafado. Porque eu dava assim até a minha última gota de inteligência na prova. Então eu testei, vi que eu não tinha condição de fazer as duas provas e escolhi focar na prova de técnico, até porque eu não tinha terminado a faculdade e não ia adiantar, tipo assim, eu focar na prova de analista, porque, beleza, se eu tivesse sido aprovado em 80, 100, talvez eu fosse nomeado depois de 4 anos e ia dar tempo. Mas se eu passasse mais cedo, provavelmente não daria tempo de me formar. Então você tem que fazer esses cálculos aí para pensar. Nesse caso, seria bom, e eu sempre indico isso também, você fazer simulados. E aí você faz um simulado de técnico, outro de analista, compara o seu rendimento, vê se você está rendendo o suficiente nas duas provas, se você está se sentindo bem para fazer 8 horas de prova no mesmo dia. Se você se sentir bem, tranquilo também para você estudar para as duas provas. Se você achar que está influenciando e que não está valendo a pena, aí você decide, quer fazer analista, quer fazer só técnico, quer fazer técnico e analista. Se eu tivesse capacidade para fazer as duas provas, pensando na realidade de vocês, eu começaria focando de técnico e depois iria para analista. Hoje. Mas, cara, não tenho capacidade para fazer as duas provas, não dá, não consigo e tal, só quero fazer analista. Aí você só faz analista. Cara, só quero fazer técnico, você só faz técnico. Se você tiver capacidade para fazer as duas provas, quiser fazer as duas provas, tiver nível superior de direito, faz esse teste. Bota as duas provas, vê, porra, consigo, show. Começa pela de técnico, vai expandindo o edital, depois engloba analista. Perfeito?